Presta atenção, 2 Pedro, capítulo de número 2, nós vamos meditar aí do versículo 1 e do versículo 10. Quem trouxe Bíblia, se abrir, vai ver lá em cima, assim, no título, os falsos mestres. Esse texto, ele vai trabalhar tanto quem está atrás dos púlpitos, como quem está sentado na nave da igreja. Então presta bastante atenção em nome de Jesus, olha lá. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Jesus disse isso, que nos fins dos tempos se levantariam falsos cristos, se levantariam falsos profetas, e junto com isso eu compreendo que onde tem falsos cristos e falsos profetas, tem ali os seus falsos doutores. E olha a astúcia dos falsos doutores. Eles vêm introduzir no meio da igreja o que, irmãos? Heresias que nos levarão à perdição. E tais heresias nos levará a negar o nome do Senhor, a negar o nome dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado em que contexto nós estamos inseridos, que palavras nós temos dado ouvidos. Isso não trata somente dentro da igreja, quando a gente ouve uma pregação na internet, quando a gente acessa ensinamentos que tem por aí, livros. A palavra de Deus deixa bem claro para mim e para você: examinar tudo, retém o bem e abstém-se do que? De toda aparência do mal. Quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Pedro, irmãos. E eu eu tenho certeza, o tanto que nós caminhamos já de fé em fé, esse versículo está descortinado para nós. Hoje os nossos olhos enxergam isso, hoje os nossos olhos contemplam isso, e a gente tem que estar vigilante, porque se a gente der crédito ao que sai da boca desses homens, nós entramos debaixo da cobertura espiritual errada. E a Bíblia vai falar: ai dos filhos rebeldes, que buscam conselho, mas não do meu espírito. Nisso nós vamos receber conselhos na fonte errada, e aí nós vamos passar a juntar pecado sobre pecado, e pecado sobre pecado chega às narinas de quem, irmãos? De Deus. E aí o que nos restará é a ira dele, são as pragas dele. Mas quando nós nos apartamos desse público, desse nível de ensinamento, você pode ter certeza absoluta que nós vamos entrar debaixo da cobertura espiritual do Espírito de Deus. Ele nos convencerá de toda a prática pecaminosa, de toda justiça e de todo juízo. Ele nos ensinará todas as coisas, e junto com ele virão as bênçãos do Senhor, que nos enriquece e nos traz consigo dores. Um vai nos levar para a luz do Evangelho, o outro vai nos levar para as trevas. Um vai levar a semear na nossa vida o trigo, o outro vai levar a semear na nossa vida o joio. Um vai levar naquele salmo que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O outro, sem medo de errar, eu digo: se tiver unidade, não será bom e também não será o que? Suave. Continuando, e é aqui que dói, ao versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Irmão, o que é uma dissolução? Dissolução é uma mistura, significa a mesma coisa que dissolver. Eles pegam a palavra de Deus e dissolvem no meio dela a sua sujeira. É o azeite contaminado, é a água suja.
E ele diz: e muitos seguirão as suas dissoluções, porque aí a porta deixa de ser estreita e se torna o que, irmãos? Larga. O caminho deixa de ser estreito e começa a se tornar largo. E nisso começam a blasfemar da verdade. Irmãos, e quando entra essa palavrinha blasfêmia, a gente tem que tomar o quê? Se blasfemou da verdade, Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Desvia todo mundo do caminho. Todos começam agora a negar Cristo, porque Ele é a verdade. E Ele é o próprio Verbo de Deus. Continuando, olha lá. Pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E, olha aqui, irmãos, isso aqui chamou muito minha atenção. E por avareza farão de vós o que, irmãos? Negócio. E com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Irmãos, ô geração avarenta, que usa do evangelho para o seu bel prazer, por amor ao dinheiro. Quando a gente olha para essa palavrinha negócio, o que a gente lembra, irmãos? Comércio. Um comércio é um negócio. Traz a tua oferta, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar um carro. Forma uma geração avarenta. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e que por essa cobiça muitos se traspassaram a si mesmo e desviaram da fé. Transformam a casa de oração num covil de ladrão. E olha lá, e com palavras fingidas. Irmãos, se tem uma coisa que Deus pede para mim e para você, é para que o nosso amor não seja fingido. Aí Ele vai dizer que nós devemos aborrecer o mal. Quem usa de palavra fingida não aborrece o mal. Quem usa de atitudes fingidas compactua com o erro. Eu vou citar um exemplo, irmãos. Uma vez eu estava indo para o trabalho, um colega de trabalho me ligou, e ele virou e falou assim: você não passa lá na lanchonete, ou num bar, ou no lugar, e não traz para mim um maço de cigarro? E eu naquele momento, sabe o que eu respondi? Passo, eu faço. Fui lá, passei, peguei, a hora que eu entreguei na mão dele o maço de cigarro, eu tomei uma cobrança. Porque eu te pergunto, eu amei? Fingido, fingimento. A hora que veio a cobrança, eu cheguei nesse meu colega de trabalho e falei, vou te pedir uma coisa para você. Nunca mais você me peça para trazer nada, usar a minha mão para nada daquilo que não seja para edificar. Porque tudo que for ser usado para destruir, eu não compactuo mais com isso. Mas se eu fizer isso, irmãos, eu vou me indispor. Eu vou me indispor dentro da minha casa. Eu vou me indispor com as pessoas por onde eu sou colocado. Eu vou me indispor contra o sistema. Porque isso me leva a me posicionar, irmãos. Isso me leva a não me prender num jugo desigual com o infiel. Isso me leva a não ter comunhão com as trevas, a ter sociedade com a injustiça, a ter concórdia com aquilo que não é Cristo, com Belial, a ter parte com aquilo que é infiel. Isso me leva a não ter consenso com ídolos. Então, pelo amor de Deus, quando a gente segue essas dissoluções só têm um propósito: servir a homens e não servir a Deus. Sujeitar-se a homens e não se sujeitar ao quê? A Deus. Essa é a verdade. Porque quando eu deixo a avareza, faço tudo sem esperar nada em troca. Mas aí a pessoa não vai corresponder comigo. Irmãos, o amor não busca os seus próprios interesses. Eu faço tudo para a glória de quem? De Deus. E não posso ser o quê? Fingido. Eu fico fingindo, irmãos. Estou vendo um monte de coisa errada e fico fingindo. Faço de conta que não está acontecendo o quê? Nada. E aí? Aí você sabe o que vai acontecer? Vai continuar acontecendo tudo errado dentro de casa. Porque o reino não está dividido. Somente um reino dividido não subsiste. Então eu me sujeito, desde que aquela minha sujeição não me tira debaixo da sujeição de quem? De Deus.
Tudo que as pessoas virem me pedir, eu fui chamado para servir. E como servo, irmãos, eu sirvo nesse sentido de auxiliar, ajudar, desde que as minhas mãos estão indo para edificar, fazendo uma obra que edifica e não está fazendo uma obra que destrói. Deu para entender isso? Continua, olha lá, ele diz, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Irmão, se a gente não aprender a se posicionar, a sentença está traçada para mim e para a vossa vida. E a perdição vai vir quando a gente menos espera que nós nos posicionemos como Deus quer que a gente se posicione. Olha lá, olha o que está escrito. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E lembra o que os anjos fizeram? Os demônios? Praticar iniquidade e cometer o quê? Comércio. Também agiram dessa maneira. E Deus está falando, eu não poupei nem os anjos que estavam comigo lá no céu. Porque muitos tratam Deus, irmãos, eu vou usar esse termo de novo, como Papai Noel. Deus não é Papai Noel. Deus, ele é justo. Ele é justo, irmãos. Aí ele continua. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Irmãos, eu vi esses tempos dentro da igreja, uma pessoa questionando uma palavra, querendo inserir a dissolução, e falando, poxa, eu vi isso dentro do trabalho, desculpa. Mas então Deus fez o homem para ele se perder, falaram lá no meu trabalho. Então por que Deus fez o homem? Se vai tudo mundo, irmãos, guarda algo. Deus fez o homem para ser salvo, mas rebeldia e porfiar contra ele, não tem o quê? Espaço. Irmãos, ele destruiu uma geração inteira, numa terra inteira, apenas 8 ficaram vivos, 8 que não quiseram se envolver com as dissoluções, que deixaram a avareza, ou seja, deixaram de buscar os seus próprios interesses, que não agiu de modo fingido. 8 salvou no primeiro juízo dele. Então ele está dizendo, eu fiz justiça no céu e lancei os anjos fora. Eu já fiz justiça na terra e consumi tudo. Então, ou seja, Deus está querendo produzir no meu e no seu coração uma palavrinha que chama-se temor. Temor, irmãos, aos teus ensinamentos, às tuas palavras. Mas se eu não tenho temor, quer dizer, eu estou dando crédito aos falsos mestres, aos falsos doutores, e estou me contaminando com as dissoluções dessa vida. Aí ele diz, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as como exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Irmãos, Deus pegou uma cidade inteira, ele tirou uma família lá do meio, uma família, e condenou uma cidade inteira. É isso que eu estou querendo dizer quando a gente diz que Deus não é Papai o quê? Noel, ele é justo. E a mulher, quando se deu a astúcia ou a ousadia de querer olhar para trás, irmãos, também virou estátua do quê? De sal. Então não é brincadeira, não é brincadeira. A gente tem que levar as coisas de Deus, o que, irmãos? A sério, a sério. Eu vou deixar de fazer porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu vou deixar de fazer porque eu tenho... Avarento, avareza. Se amanhã der, eu o que, irmãos? Faço presunçoso. Presunçoso. Deus quer temor de mim e de você. Deus quer responsabilidade com as coisas dele. Deus quer envolvimento de corpo, de alma e de espírito. Deus quer o reino de Deus e a sua justiça nas nossas vidas em primeiro lugar. Aí ele continua dizendo, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Por isso a Bíblia vai dizer que muitas são as aflições de quem? Do justo. Irmão, você acha que é fácil? Você está ali se esforçando para praticar, isso é natural. Você olha do teu lado e vê o teu irmão não fazendo nada. Você sabe o que isso faz com a nossa alma, irmãos?
aflige. Eu posso ser na vida do meu irmão razão de bálsamo, irmãos, modelo de vida a ser seguido. Ou eu posso ser na vida do meu irmão razão de aflição, porque você está ali pagando o preço e você olha para o lado vivendo dissolutamente. Você está ali pagando o preço, você olha para o lado e não vê seriedade, se envolvendo com a avareza e se envolvendo com o fingimento, porque prega e também não dá crédito. Fingido. Irmãos, vem aqui, ouve, aprende a instrução e não pratica. Fingido, falso. E a hora que você vai conversar, vai querer vir com seus falsos ensinamentos, vai querer vir com essas coisas para tentar cobrir a nudez com as folhas do quê? De figueira. A túnica de pele não tem. É sério, irmãos. O evangelho é sério. Não dá mais pra gente o quê? Brincar. Pelo amor de Deus, seja razão de bálsamo na minha vida e deixa eu ser razão de bálsamo na sua vida. Mas de aflição não, irmãos. Aí a gente fica com a alma angustiada, com a alma aflita, que muitas das vezes aquela fonte de água amargosa está onde? Do lado nosso, pra gente o quê? Beber. E a gente fica amargurado, com a alma amargurada, porque não tem posicionamento. Continua. 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem o quê? Castigados. Irmãos, olha o que ele está dizendo, ó. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Você sabe quem que acaba nos tentando a fazer errado? São os injustos. Eles servem de motivo de tentação para que a gente venha o quê? Caminhando firmes. Uma vez eu estava na vala do trabalho, irmãos. Deus, pela infinita misericórdia, colocou um homem para poder evangelizar, que hoje é meu amigo em Cristo. Eu chamo de amigo porque virou um homem temente a Deus. E ele estava num entrave dentro da família dele, com a esposa dele no meio do casamento dele. E aí a esposa dele, tendo algumas atitudes erradas, ele quis combater o mal com o quê? Com o mal. Aí para produzir ciúmes nela, sabe o que ele foi? Ele foi lá, tirou uma foto sem camisa, deixou exposto no celular, porque sabia que a esposa tinha ciúmes daquele. Ele falou, tá vendo, também eu vou fazer isso aqui com ela. Eu olhei para ele, mas foi uma repreendida, irmãos. Eu falei assim, Deus não tenta ninguém. Por que vai agir que nem filho do diabo para tentar a tua esposa? Eu falei, que espírito é esse? Você sabe o que ele fez com a foto dele? Pagou na hora. Quantos, irmãos, tentando ao quê? Dentro da igreja às vezes, irmãos, dentro de um lugar que é santo, que a gente tinha que ter reverência, que a gente tinha que ter respeito, posturas que levam a tentar o seu quê? Irmão, que espírito é esse? De Deus? Se Deus não tenta, continua. Ao versículo 9, lendo de novo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, ou tem alguma tradução que diz as autoridades. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Irmãos, presta atenção nisso. Se tem uma coisa que o apóstolo João nos ensinou, que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus, isso é do mundo. E o mundo passa juntamente com as suas o quê? Concupiscências. Mas aonde me pegou a hora que eu estava meditando aqui, olha aqui, ó. Mas receiam blasfemar das autoridades. Sabe que tipo de igreja é essa aqui? Que não tem ordem e não tem decência. Irmãos, quando eu olho para a autoridade, tem uma ordem. É o Pai, é o Filho, o Senhor Jesus, é o homem e é o quê? A mulher. Quantos que não obedecem à palavra de Deus? Blasfemam da autoridade. Irmãos, quantas mulheres que quando teu marido te dá um conselho saudável, não se sujeitam, não se submetem, antes que ser autoridade sobre a vida o quê? Deles. Não entende o papel dentro do quê? Do lar. Obviamente que se o seu marido mandar você fazer algo errado, ou te instruir acerca de algo errado, eu digo para ti, não obedeça, porque aí você vai estar se sujeitando ao teu marido e não está se sujeitando a quem? A Deus. Mas uma vez que o azeite correu,
porque ele vem de cima para baixo e passou pela barba de Arão. Pelo amor de Deus, irmãos, quem não se sujeitar está agindo dessa maneira aqui, ó. Blasfemo das autoridades. Você quer ver um exemplo, irmãos? Dentro da igreja mesmo. Quantos se ausentam dos cultos e não comunica, não diz nada, simplesmente se ausentam. Não entenderam ainda que a chave na mão de quem? De Pedro. E Pedro era o pastor da igreja. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, pastor? E aí sai com a porta fechada, está saindo por outra parte, irmãos, é ladrão e salteador. Aí eu vou me ausentar, sai pela porta da frente, sai pela porta da frente. Toda a autoridade foi constituída por quem? Por Deus. Isso é uma igreja que tem ordem e que tem o quê? Decência. Tem ordem e tem decência. Ah, mas o pastor já sabe que eu vou estar em tal lugar, irmãos. Imprevistos acontecem. Pastor não é obrigado a ter bola do quê? De cristal. Ele diz: a comunicação é um sacrifício que agrada a quem? A Deus. Comunica, avisa. Caso contrário, está blasfemando da sua autoridade. E isso vai ter um preço, irmãos. Do mesmo jeito que o pastor vai ser cobrado por cada alma aqui presente, pelo rebanho que ele confiou e colocou nas mãos, Deus também vai cobrar do rebanho o porquê, irmãos, não respeitou as autoridades. É uma via de duas mãos. Não importa se é redundante a ausência, comunica, irmãos, para poder receber a bênção, para poder sair pela porta da frente e entrar, porque quem abre a porta para achar pastagem, quem demanda, quem solicita ao porteiro é o pastor. E por que Deus entregou isso na mão? Para que a ovelha não venha desgarrar e dispersar sem o quê? Agora é óbvio, né? Você viu aqui um pastor que é um falso mestre, você viu aqui um pastor que é um falso doutor, você tem na tua vida uma autoridade que não é saudável, o Senhor fala: ó, desce do telhado e não pega nada dentro da casa não, foge para onde? Para o monte. Aí você foge, aí dispersa. Mas dentro da igreja tem que ter ordem, tem que ter decência. Isso é o que estou ensinando? Não, está aqui, irmãos, nas escrituras. Isso não vem de mim, eu estou aprendendo junto com vocês tudo isso daqui. Então, que você, que nós tenhamos esse zelo, porque não esquece, ele vem buscar uma igreja zelosa e de boas obras. Aí eu pergunto: em tudo isso que vocês estão aprendendo, aonde não tem zelo? Em tudo isso que vocês estão aprendendo, aonde não tem boas obras? É essa igreja que ele vem buscar, zelosa e de boas. E você pode ter certeza: ah, pastor, eu vou me ausentar. Nós vamos te incomodar, irmãos. Tem necessidade? Precisa disso? Você já fez tudo que estava no teu alcance, dentro das suas possibilidades? Ou realmente está correndo atrás das demais e deixando o reino de Deus e a sua justiça o quê? Por último. A gente vai tirar da zona de conforto para amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Vai acontecer isso. Só que todo mundo sabe que se vir comunicar, vai ser tirado da zona de conforto, nem vem, nem o quê? Comunica. E aí Deus deixa 2 mandamentos, e ele fala que o mandamento é lâmpada. O primeiro é: ame a Deus sobre todas, não amou. E ame o teu próximo como a ti mesmo, não amou. A lâmpada está o quê? Está apagada. Aí eu digo para vocês, irmãos, você não vai ver pastor gemendo aqui atrás do púlpito, que a Bíblia fala que essa comunicação é para que não façam a obra o quê? Gemendo. E vice-versa. Também o dia que vinha a dificuldade, quando o homem comunica, o dia que vem a dificuldade, sabe qual que é a responsabilidade do pastor? Poxa, não comunicou dessa vez, o que aconteceu? Mas se ausenta e não fala, se ausenta e não fala, se ausenta e não fala, se ausenta e não fala. Ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Deu para entender? Nos apartemos das dissoluções, nos apartemos da avareza, nos apartemos do amor fingido. Entendamos que a gente não pode blasfemar contra as autoridades. A gente tem que aprender a respeitá-las, porque Deus as constituiu. Caso contrário, Ele não teria constituído autoridades. Amém, meus irmãos?